Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou que teria participado de um encontro com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o senador Ciro Nogueira. As conversas foram enviadas à então namorada de Vorcaro, Marta Graeff, e integram as investigações da Operação Compliance Zero. Marta escreveu: "Você está com a gente aí? Você está com gente aí ou está me ignorando de propósito?" Daniel Vorcaro responde: "Estou sim. Acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com o Alexandre. Não devem demorar. Mas, se for dormir, eu saio e te chamo." Já numa outra conversa de 8 de maio de 2025, Vorcaro afirmou que Motta permaneceu em reunião com ele até a madrugada. Vorcaro escreveu: "Hugo saiu daqui quase 3 da manhã. Queria saber de tudo no detalhe." As mensagens indicam que Motta foi até a mansão do banqueiro no Lago Sul, em Brasília. Já no dia 8 de março, Vorcaro relata à namorada: "Oi, estou pousando em Brasília, encontrei com Hugo no aero, será mais tarde um pouco o encontro, vou esperar em casa." A companheira do banqueiro deu o tom da importância da reunião. "Que horas, amor? Vou orar aqui." Na sequência, a namorada completou: "Fizemos uma oração para você agora. Eu e Xanda. Só falei que era uma reunião, nada de detalhes." Procurado, Hugo Motta não comentou o teor das mensagens. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma semana começando em Oeste Sem Filtro. Agora fica o ponto de interrogação, né? Que tipo de reunião era essa que precisava aí de orações da namorada de Daniel Vorcaro, numa das reuniões ali que teria avançado a madrugada até 3 horas da manhã, em companhia, inclusive, do senador Ciro Nogueira, e tudo indica, ele falou só o nome Alexandre, que seria o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Cauti. Bem-vindo a todos que nos acompanham. Paula, posso começar com uma pergunta? E como é que faz uma oração num caso como esse? Eu fico imaginando aqui, você, suponho, está se elevando para discutir ou pedir alguma coisa a um santo de devoção, a Deus, ou alguma coisa que você acredite. Como é que você faz uma oração levando-se em conta o que provavelmente a moça já devesse saber? Que tipo de negociação é essa? Qual era a prece? Pois é, como é que se fala? Ou ela não sabia de absolutamente nada e estava imaginando que ele estava ali pensando em, sei lá, criar um programa social para o mundo inteiro e atender todos os pobres e oprimidos do planeta. Enfim, é óbvio que é uma provocação, porque orei para quê, né? Especificamente. Para quem, né? E para quem? Levando-se em conta, claro, este histórico do Banco Master e do Daniel Vorcaro, que nós temos trazido aqui há tanto tempo. Por outro momento, o Alexandre, poderoso no Brasil, que eu saiba, assim, com tanto poder que todo mundo queria falar, até para ter a necessidade de fazer oração para ser atendido, imagino que não deva ser outro que não o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Até porque também tinha a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta. Bom, acho que a gente está falando do círculo restrito de poder de Brasília, né? Presidente da Câmara, um ministro do Supremo Tribunal Federal e um banqueiro que estava comprando tudo e todos, pelo que se tem de notícia. A questão é, nós temos aqui cada vez mais provas cabais do envolvimento e de como essas pessoas se reuniam e até para praticar ali qualquer outra coisa que não exatamente o interesse público. É quase conluio. Eu fico imaginando em que momento a Polícia Federal vai dizer assim: olha, vou acusar todos vocês de formação de quadrilha, porque o crime existiu. É preciso apurar, com o devido rigor, a participação ou não de cada uma dessas pessoas que estiveram nessas reuniões. E olha que eu estou dando aqui o benefício da dúvida, coisa que eles não tiveram em relação àqueles brasileiros do dia 8 de janeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes não teve. O Supremo Tribunal Federal não teve. A imprensa que apoiava o Supremo naquele momento não teve.
a OAB ou todos os outros juristas aí do Brasil que diziam que não, esse momento é delicado, é diferente para o Brasil, foi importante a atuação do Supremo naquele momento. Essa gente também não teve nada disso em relação aos outros brasileiros, a devido processo legal e direito à ampla defesa. Mas eu acho que as mensagens, em algum momento, acho que elas falam por si. Nós temos um problema seríssimo em Brasília e a Polícia Federal, felizmente, está começando a pôr a mão exatamente no crime que estava punindo todos os brasileiros. Aliás, que puniu os brasileiros. Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. É uma enxurrada, né, de mensagens que mostram aí o trânsito livre de Daniel Vorcaro com as altas esferas do poder. Cauti, uma das mensagens também divulgadas de Daniel Vorcaro, ele teria dito, mandado para a namorada, aliás, eles conversavam bastante sobre questões ali de negócios, né? Ela parecia que dava um suporte moral ali, emocional para o banqueiro Daniel Vorcaro. Parece ali nas trocas de mensagens. Ele disse o seguinte: "Tô num jantar na residência oficial com Hugo, presidente da Câmara, Hugo Mota, e 6 empresários." E as demais mensagens que nós já trouxemos aqui de um encontro que se estendeu até às 3 horas da manhã. Pois é, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, doutor Marcília, boa noite ao nosso público. Não, temos cada vez mais claro que existia uma fragmentação constante, uma fragmentação íntima, até uma fragmentação intensa entre Daniel Vorcaro, a cúpula da política brasileira, mas principalmente o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que nesse dia 20 de março de 2025 teria encontrado o banqueiro, né, o Daniel Vorcaro, mas que quando Vorcaro foi preso, no dia 18 de novembro do mesmo ano, recebeu aquela famosa mensagem. E aí, conseguiu bloquear? Porque Vorcaro, lembramos, mandou mensagem não para a sua advogada, ou seja, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, mas mandou mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, poucos minutos antes de ser preso no aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava uma fuga em direção a Dubai, que lembramos é um país que não tem, uma cidade, né, dos Emirados Árabes Unidos, país que não tem tratado de extradição com o Brasil. Então, havia-se uma frequentação longa, um conhecimento intenso, íntimo até, do Vorcaro com Alexandre de Moraes. Lembramos que Moraes foi também à mansão de Vorcaro em Brasília, foi também até degustar whisky de luxo lá em Londres e, portanto, Moraes deveria, no mínimo, se afastar do Supremo Tribunal Federal até que todas as informações sobre esse esquema criminoso de Daniel Vorcaro e do Banco Master sejam esclarecidas. Todas as informações sobre essas ligações espúrias entre um banqueiro corrupto que provocou a maior crise bancária da história do Brasil e uma classe política e judicial claramente conivente ou, quem sabe, cúmplice dessa história, sejam esclarecidas e só então o ministro Moraes, eventualmente, poderia ver se voltar ou não à Corte Suprema. Mas, aparentemente, Moraes não está nem aí com essas informações que estão acontecendo e a única coisa que ele é capaz de fazer é mandar intimidar o jornalista no Maranhão, quando ele ataca um colega dele, ou seja, o ministro Flávio Dino. Esse é o nível da Corte Suprema do Brasil que temos hoje. A advogada Ana Cláudia Consani de Moraes, cunhada do ministro Alexandre de Moraes, também prestou serviços ao Banco Master. Segundo informações divulgadas pelo site Poder 360, ela é apontada como autora do Código de Ética da instituição financeira ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro. Ana Cláudia é casada com Leonardo de Moraes, irmão do ministro, e atua como consultora no escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro. Em nota, o escritório informou que a elaboração do Código de Ética integrou os serviços prestados ao banco. Segundo a reportagem, o escritório da mulher de Moraes teria recebido mais de 80 milhões de reais do Banco Master entre 2024 e 2025 por serviços de consultoria. Cauti, a gente lembra que originalmente o contrato era de 129 milhões, só não chegou ao fim porque o banco foi liquidado aí no meio do caminho em novembro do ano passado. E a gente descobre que tudo foi feito em família, né? Uma grande família de consultores, advogados que escreveram código de ética e de compliance para o Banco Master, que é a representação plástica de tudo que é mais antiético e a da bandidagem no setor financeiro no Brasil. E adivinha só, escreveram um código de ética e de compliance. E também, né, porque a ironia, né, essa deve ser sim completa, o nome da operação da Polícia Federal que desarticulou
esse esquema criminoso foi compliance zero, né? Então é o mesmo nome, né, compliance, que o código que foi escrito, entre aspas, pela esposa do ministro Alexandre de Moraes. Agora, na melhor das hipóteses, se esses códigos de fato foram escritos e não feitos com copia e cola, o ChatGPT, pelo escritório Barsi de Moraes, eles foram pontualmente violados, ou seja, não serviram para absolutamente nada, porque a gente já está vendo aqui no caso Master corrupção, prevaricação, ameaças, lavagem de dinheiro, fraudes contábeis, uso de fundos para tentar aumentar o patrimônio, ou seja, crime contra a economia popular, crime contra o sistema financeiro, ou seja, um elenco de crimes. E não é possível que a advogada do Banco Master, tão bem paga para fazer qualquer coisa que servisse para a atividade do banco, não tivesse percebido que o banco era, na verdade, uma central de bandidos, de delinquentes, que nada mais estavam fazendo do que fraudar o sistema financeiro nacional por um valor monstruoso, mais de 40 bilhões de reais, usar fundos para inflar ativos que não existiam ou vender papéis podres para bancos públicos como o Banco de Brasília. Isso tudo com um código de ética e um código de compliance escritos pela esposa e pela cunhada do ministro Alexandre de Moraes. E depois o ministro Moraes não deveria, no mínimo, dar um passo para trás, pedir para sair temporariamente do cargo até que tudo isso não seja esclarecido, porque cada dia que passa aparece mais um envolvimento ou dele ou de sua família com a maior fraude financeira da história do Brasil. E ainda sobre o escândalo do Master, a Polícia Federal afirma que Daniel Vorcaro pagou pelo menos 24 milhões de reais ao operador Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, por serviços ilícitos. Entre as atividades estariam invasão de sistemas de investigação, ameaças a adversários e a derrubada de conteúdos desfavoráveis ao Master nas redes sociais. A Polícia Federal calculou o valor com base em planilhas de controle de despesas do próprio banqueiro. Nos documentos, o nome do Sicário aparece associado a pagamentos mensais de R$1 milhão entre os anos de 2024 e 2025. Sicário foi preso na Operação Compliance Zero, mas atentou contra a própria vida na cela da Superintendência da Polícia Federal em Minas. Mensagens encontradas no celular de Vorcaro mostram que o operador chegou a consultar sistemas internacionais para verificar se havia ordem de prisão contra o banqueiro. Numa das conversas, ele afirmou o seguinte, abre aspas, a Interpol está limpa, fecha aspas, e que aguardava ainda um relatório do FBI. Segundo a Polícia Federal, outro grupo ligado ao esquema, conhecido como A Turma, no WhatsApp, pode ter recebido cerca de R$9,6 milhões para divisão entre os integrantes. A defesa de Vorcaro e de Luiz Felipe Mourão, também conhecido como Sicário, ainda não se manifestaram sobre esse caso, Piotr. Mais mensagens aí mostrando como é que funcionava essa operação, né? Via rede social, diga-se de passagem, tinha inclusive um grupo de WhatsApp chamado A Turma, em que o Sicário operacionalizava ali os pagamentos para os seus integrantes e ele funcionava também como informante. Isso mostra que Daniel Vorcaro já estava de olho numa possível prisão, já estava antecipando alguns passos a respeito da própria investigação, sabia que a coisa não estava caminhando bem já há algum tempo, inclusive o Sicário foi dar uma espiadinha, ver se tinha algum mandado, alguma ordem de prisão para ele nos sistemas internos. Se ele estava preocupado com nome sujo na Interpol ou no FBI, então ele estava querendo sair do país. Ele negou isso naquela prisão de novembro, né? Isso foi quando ele estava no avião e chegou a polícia na primeira prisão dele, né? Depois foi relaxada pelo então ministro Dias Toffoli e agora a decisão confirmada já por maioria da segunda turma de manutenção da prisão já decretada agora pelo ministro André Mendonça. Ele disse que não, que ele só ia dar um passeio com o jato dele. O Caute trouxe a informação, ele estava mirando já até o país. Ninguém liga para a Interpol, para o FBI, se não quer saber se a hora que sair das fronteiras brasileiras vai ter algum problema, porque a Interpol não vai pedir licença para prender alguém que ela precisa prender, que está na lista vermelha dela, ou o FBI, por exemplo, que, convenhamos, levando-se em conta a lógica americana, tem quase que uma jurisdição internacional. Vamos lá, essa é uma parte. O tal do Sicário, que atentou contra a própria vida, e aí nós já temos um roteiro de crimes pesadíssimos, um sujeito que era muito próximo, segundo os telefonemas,
ao banqueiro, ao dono do Banco Master, que agora está preso e está pensando em fazer uma delação premiada para tentar se safar em alguma coisa. O sujeito recebeu 24 milhões de reais para fazer sabe-se lá o quê. De coisas legais não parece, até porque era o jagunço dele, digital ou não, enfim, essas questões todas. Esse caso é o maior escândalo de corrupção do Brasil. Alguém vai comparar com a Lava Jato? Sim, a Lava Jato foi imenso, mas este caso, pelo que pode envolver de pessoas poderosas no Brasil, de um Brasil que saiu da lei e da Constituição, a começar do próprio Supremo Tribunal Federal, que inventou leis, decidiu o que seguir ou não da Constituição, sem contar o mundo político que ficou na coleira do Supremo. Eu vou repetir essa frase. Vários políticos ficaram na coleira do Supremo. Em algum momento a gente imaginou que era só medo do ministro. Não é não. Faziam parte de grupo, pelo que nós estamos recebendo de informações. Esse caso merece uma apuração muito transparente de tudo que está acontecendo. A gente espera que essas informações cheguem logo. Claro que toda investigação tem um tempo em que fica sob sigilo, até porque o investigador diz, não fala nada disso, porque eu preciso chegar num ponto maior. Se for com esse intuito, faz parte, é o sigilo que todo mundo compreende, mas da ligação do Vorcaro com o mundo político apodrecido de Brasília parece que está muito clara. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. Agora a gente repercute uma entrevista que ocorreu hoje no programa Oeste com Elas, onde o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida comentou a repercussão da sua reportagem que denunciou o uso indevido de carro oficial pela família do ministro do Supremo, Flávio Dino. Segundo o jornalista, a investigação começou depois que ele recebeu um vídeo enviado por uma fonte. E aí fui fazer a apuração para saber a veracidade, se o carro era oficial, e apurei que o carro era do Tribunal de Justiça. E para evitar colocar o vídeo por tal uma criança, porque assim, se fosse uma reportagem de TV, com certeza colocaria um borrão no rosto da criança e mostraria o vídeo, como faz. Mas para evitar isso, eu congelei apenas imagem do carro, do veículo dentro e saindo dessa associação. E aí fiz a reportagem, mas antes disso eu fiz o trabalho como todo jornalista faz. Encaminhei e-mail pedindo esclarecimento, tanto para o
ministro Flávio Dino quanto para o Tribunal de Justiça, para o e-mail institucional deles. Em momento algum eu mandei mensagem no número pessoal do ministro, em momento algum eu abordei ele em algum lugar para configurar questão de crime de perseguição. E aí divulguei. Depois que eu divulguei, que eu coloquei inclusive um documento com exclusividade, que o STF pede segurança para ele. O jornalista também informou que Flávio Dino utiliza outros carros bancados pelos pagadores de impostos. Ele não tem só esse carro. Por ele ter sido governador do Maranhão, ele também tem um carro que é custeado pelo Estado, pelo governo do Maranhão. São 2 SW4 no total, uma do Tribunal de Justiça e outra do governo do Maranhão. Tudo tendo custo de combustível através de convênio, tem um cartão para abastecer o carro, os 2 veículos, tanto do tribunal quanto do governo do Estado. Ou seja, o ministro tem 2 estruturas à disposição dele, uma do governo e uma do Tribunal de Justiça. Bom, recomendo fortemente que você que nos acompanha dê uma olhada nessa entrevista na íntegra que ocorreu hoje no Oeste com Elas. Marcília, vou recorrer a você porque você estava presente também, participou dessa entrevista hoje mais cedo e numa das perguntas você também conversa com um jornalista falando ali da influência do ministro Flávio Dino com alguns grupos políticos no Maranhão e que essa busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive para pegar ali os celulares, né, equipamentos do jornalista, tenha também relação para descobrir quem seriam as fontes do jornalista, do Pablo. Exatamente. Bom, o Pablo, né, o jornalista, ele, enfim, uma pessoa que estava ali fazendo o seu trabalho e começa a sofrer perseguição, né? Foi incluído no inquérito as fake news, por incrível que pareça. É isso que determinou o Moraes. É pura perseguição do Moraes instigado pelo Dino. E eu acho que tem 2 pontos que foram abordados interessantes, pelo menos na minha pergunta feita a ele. E primeiro sobre a busca pessoal, né? A busca pessoal que ele disse, eu não tenho o menor, ele nunca tinha visto isso, quer dizer, disse ele que ficou assustado com o fato de sofrer uma revista, né, da polícia, imagina, um jornalista, enfim, sofreu uma revista da polícia, um ato truculento, portanto, do Estado, né, de tomar uma batida da polícia e arrancarem dele celulares, notebooks, e também a busca pessoal era determinada a todos que estavam no mesmo ambiente dele. Eu até comento, e comentei isso aqui também no Oeste Sem Filtro, quando a gente, na quinta-feira, falou desse episódio, né, que, se busca pessoal todo mundo que está no recinto. Então, se o cara estivesse no estádio de futebol, como é que ia fazer? A polícia ia revistar todo mundo? Se ele estivesse num hospital, a polícia ia revistar os doentes, o cara da UTI, quer dizer, uma loucura. Uma completa loucura. E ele disse que isso o assustou bastante, né? E esse susto, me parece, Paulo, junto com a apreensão dos seus celulares e notebooks, me parecem ter sido justamente a intenção do Moraes e do Dino. Intimida, silencia e pega os celulares e os notebooks para descobrir inclusive as fontes desse jornalista, que eventualmente possam ser fontes ligadas a grupos políticos que no Maranhão são dissidentes do próprio Dino. Vamos lembrar que o Dino saiu da política ontem, se é que saiu mesmo, né? E esse grupo político dele não se restringe ao STF. O Dino ainda é um nome muito forte na política do Maranhão, tem laços políticos com grupos do Maranhão e pode muito bem estar se valendo desse episódio, desse fato, para conseguir, enfim, de alguma forma, concentrar informações sobre seus adversários políticos ou adversários políticos do grupo ao qual ele está ligado. Pois é, Cauti, a gente lembra que o sigilo da fonte é uma garantia constitucional, né, desse jornalista, de todos, né, que exercem a liberdade de imprensa. Agora, é curioso que eles já foram direto a uma medida extrema, né, de busca e apreensão. Poderiam, por exemplo, ter pedido para retirar a reportagem do ar, poderiam ter pedido mais esclarecimento. Podia estar na primeira instância. Exato. Agora já foram privilegiados, pulou todas as etapas e seguiu direto para uma medida extrema como essa de busca e apreensão dos aparelhos do jornalista. Pois é, Paula. Bom, a parte da Constituição, ela já está sendo atropelada há muitos anos pelo Supremo Tribunal Federal e principalmente
diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, além da questão do sigilo da fonte, tem justamente isso. O foro privilegiado não é da vítima, é do réu. E no caso, o acusado é um jornalista que não tem foro privilegiado, a suposta vítima seria Flávio Dino, então não tem nenhum sentido o Supremo atuar dessa forma. Mas é claro que é um instrumento político esse que foi utilizado contra esse jornalista para amedrontar, para intimidar um grupo político que está em oposição ao grupo político do ministro Flávio Dino, que foi governador do Maranhão e perdeu o poder nas últimas eleições, e também é um sinal claro, um alerta para jornalistas de outros veículos que estão investigando sobre o caso do Banco Master, que estão mostrando as ligações perigosas e espúrias entre Alexandre de Moraes, Toffoli e o Daniel Vorcaro e o Banco Master, e a corrupção generalizada que passava muitas vezes pelos escritórios das esposas. Então é um sinal claro para esses jornalistas, falar, olha, a gente pode pegar qualquer um de vocês, é só achar uma desculpa adequada ou também esparrafada, não importa. Então, o caso desse jornalista lá do Maranhão nada mais é do que um alerta para mafioso contra jornalistas que estão fazendo o seu dever de investigar os absurdos que estão acontecendo com o Supremo Tribunal Federal e o Banco Master. Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, falando em Flávio Dino, ministro Flávio Dino, anulou hoje uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que havia aplicado aposentadoria compulsória a um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na decisão, o ministro afirmou que a aposentadoria compulsória não pode mais ser utilizada como punição disciplinar para magistrados após a reforma da Previdência de 2019. O caso envolve o juiz Marcelo Borges Barbosa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia sido punido pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o ministro Flávio Dino, se houver infração grave cometida por magistrados, o caminho adequado é a abertura de ação para a perda do cargo. Nesse caso, a decisão final cabe ao Supremo Tribunal Federal, que deve analisar se há motivo para afastamento definitivo do juiz. Flávio Dino também sugeriu que o Conselho Nacional de Justiça reveja o modelo de responsabilização disciplinar de magistrados. Piotto, a gente lembra que Flávio Dino, quando era senador, ele apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, justamente para acabar com a aposentadoria compulsória na magistratura. E agora, como juiz, como magistrado, poucos dias antes desse tema voltar ao Congresso Nacional, ele se antecipa e dá essa decisão para acabar com esse benefício, com esse privilégio para magistrados, Piotto. Tá, separando as coisas, é claro que a aposentadoria compulsória para um juiz condenado por desvio de função, seja lá o que for, não é justo. Tem que responder pelo crime. E a aposentadoria compulsória normalmente vai com todos os salários, ou seja, evidentemente que isso era um problema. Agora, o ministro Flávio Dino deveria também se manifestar, não neste processo, sobre o que ele acha em relação ao assunto anterior, sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, sobre garantia do sigilo da fonte, porque o ministro Moraes, seu colega, fazem dobradinha com muita frequência na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, determinou, como a gente noticiou há pouco, a apreensão do celular e também dos computadores, ou seja, dos computadores celulares desse jornalista que estava apenas fazendo o seu trabalho e fez uma denúncia clara envolvendo o ministro Dino e seus familiares no uso irregular de veículo oficial lá no Maranhão. O fato de o ministro Dino, neste ponto, estar certo, né, porque não faz sentido a aposentadoria compulsória, não é de hoje, tá? A sociedade está reclamando disso há muito tempo. Ele só está dando voz da condição de um juiz de ministro supremo que tem a capacidade de fazer a anulação de uma decisão do CNJ. Agora, e o outro assunto? Não dá para ser justo só em parte do dia, justo só no momento, uma decisão legal e que vá ao anseio do interesse público só em determinada parte do dia. E a outra coisa? E quando eu, por exemplo, acabo completamente com o direito da segurança da fonte, do sigilo da fonte, que está na Constituição, que é um direito do jornalista? Como é que eu faço com isso? Então, quer dizer, o mesmo juiz que reconhece o absurdo que é a aposentadoria compulsória para juízes condenados por desvio de função, enfim, tudo que a gente está vendo, ou que tenha suspeitas graves, seja lá o que for, é o mesmo juiz que silencia diante da arbitrariedade, ilegalidade e inconstitucionalidade do seu colega, com quem ele faz dobradinha, vou insistir lá na primeira turma, eles votam sempre juntos ali,
contra um jornalista. Estou falando das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, parece que eu vou fazer alguma coisa, né? Parece que é uma decisão, e eu espero que não seja isso, mas olha, para dizer, olha, o ministro está fazendo certo aqui, tá? Mas e lá? Aqui é uma decisão quase que administrativa, tá? Entendendo que não vale essa decisão. Quando você tem o seu colega, juiz do Supremo, tomando uma decisão inconstitucional, bom, isso é muito mais grave, porque pode abrir um precedente que juízes agora de primeira instância podem começar a achar que podem fazer a mesma coisa. Sigilo da fonte de quem? Cara pálida. Não existe, isso está na Constituição. Não é a primeira vez que o Supremo, digamos, afronta a Constituição do país. Marcília, só para a gente trazer o afastamento aí do juiz Marcelo Borges Barbosa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os apontamentos aí eram bastante graves envolvendo o juiz, só para trazer alguns aqui. Um deles, demora na tramitação de processos para favorecer grupos políticos locais, liberação de bens bloqueados sem manifestação prévia do Ministério Público, direcionamento de ações para concessão de liminares em benefício de policiais militares ligados a milícias, irregularidades no julgamento de processos de reintegração de policiais militares, identificação diferenciada de processos envolvendo policiais com a sigla PM na capa dos autos. E aí, portanto, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu pelo afastamento e pela aposentadoria compulsória, e aí surge, então, essa decisão do ministro Flávio Dino. E aí é claro que um juiz desse não deve receber dinheiro nosso, né, até o fim da vida, simplesmente porque é assim que tem sido as punições aos juízes. Mas isso também, Paula, não deveria permitir ao Dino legislar, porque é isso que ele fez. Então, porque quando o ministro legisla, ele também abre um leque de possibilidades de que esse caso concreto, embora nesse caso concreto haja justiça em não dar a ele proventos, não dar a ele dinheiro, não ficar pagando um juiz que tem esse currículo, essa ficha corrida até o fim da vida dele. Bom, se você também, juiz, sem ter a técnica legislativa, sem saber muito bem o que fazer com o caso abstrato, você torna-se um legislador. E o Dino aqui, ele legislou. Então, ele coloca que faltas graves levarão a pessoa, o juiz, a não receber a aposentadoria. Tá, mas e como é que faz? Por exemplo, então, o juiz contribuiu a vida inteira com dinheiro, ele pegou o dinheiro dele e botou na Previdência lá, e aí, joga fora isso aí? Ele jogou esse dinheiro fora? Quer dizer, aí você está pegando e não só não dando a ele dinheiro, mas você também está tirando o que ele pôs. Isso tudo bem? Isso não é um problema? Me parece ter um problema aqui legislativo, um problema até de inconstitucionalidade na decisão, para variar, do Dino. Tem outras coisas também envolvidas nisso, que é o seguinte, essas faltas graves, né, é muito abstrato. O que é uma falta grave? O que seria uma falta grave? Então, qual o resultado disso? Quando um juiz for condenado com uma falta grave e não receber a sua aposentadoria, o que ele vai fazer? Vai recorrer, adivinha para quem? Para o STF. E o STF vai ser o capaz de decidir se um juiz tem ou não salário para o resto da vida quando ele tomar uma punição de falta grave. Portanto, concentra um poder gigantesco agora nas mãos do STF em relação a toda a magistratura. O STF passa a controlar o que um juiz que foi condenado pelo CNJ passa a ser alvo de um controle total do STF. Agora, eu posso fazer você passar a sua vida ganhando ou não. STF. Isso não é legal. Mais um poder na mão do STF. E terceiro ponto, o CNJ não fiscaliza ministro do STF. Portanto, essa medida vale para todo o judiciário, menos para o STF. Casuísmo. Exatamente, é o que você falou, Marcília, a questão de legislar, né? Sim. O ministro Flávio Dino, esse assunto vai ser objeto de discussão, essa PEC sobre esse assunto de acabar com a aposentadoria compulsória, na própria quarta-feira no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro Flávio Dino parece que se antecipou, também querendo passar um pano, limpar um pouco. Foi fominha. E também acho que tentar limpar um pouco a área ali, né? A crise de imagem que vive o Supremo Tribunal Federal, também com aquela decisão sobre os penduricalhos, eu acho que tem e logo depois de ter dado uma decisão, ou estimulado o coleguinha Moraes a dar uma decisão de censura, acabamos de falar, num jornalista do Maranhão. Então parece que é sempre isso, né? Eles vão lá, aprontam, e aí depois querem aliviar a barra deles dando uma decisão populista.
Bom, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu a necessidade de autocontenção na atuação do judiciário. A declaração foi feita durante aula magna para estudantes de Direito do Centro Universitário de Brasília. Fachin afirmou que a autocontenção não representa fraqueza, mas respeito à separação entre os poderes. O ministro também apresentou 10 princípios que, segundo ele, devem orientar a atuação de juízes no país. Entre as diretrizes estão a proibição de receber presentes ou benefícios de interessados em processos, a necessidade de reserva em manifestações públicas sobre casos em julgamento e o dever de preservar o sigilo de processos em andamento. Fachin também defendeu que os magistrados tenham humildade para reconhecer os limites do Poder Judiciário. Também incluiu que não pode tomar uísque numa noite de 3 milhões e 200 mil reais com o empresário e cliente da mulher, Caute, mas isso é acréscimo mesmo. Esqueceu de falar que esposas não podem receber, né, recursos voltuosos por bancos corruptos que estão envolvidos em processos no Supremo, mas isso também seria pedir demais. Não, tudo muito bonito, tudo muito interessante, tudo muito óbvio, né, deveria ser o beabá, nenhuma surpresa, parabéns por falar o óbvio, ministro Fachin, pena que nunca será aplicado, porque vamos usar só os últimos dias como exemplo, temos o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, como o Dr. Marcília lembrou, ele gosta de textões, né? Gosta de dar broncas em todo mundo, acaba de dar uma bronca em um processo em andamento sobre o caso do Banco Master e as mensagens que foram, entre aspas, vazadas, né, pela CPI do INSS, CPI do crime organizado, aliás, que teria vazado essas mensagens. Então, Gilmar que está dando pitacos em redes sociais sobre um processo em andamento, já teria violado esse código de conduta de autocontenção, aliás, nem conduta, é autocontenção, porque o Supremo, o judiciário tem que se conter, porque senão faria o quê? Transbordaria, né? Debordaria, pegando penduricalhos de um lado e prendendo gente ilegalmente do outro, é isso que seria o nosso judiciário? Então, assim, Fachin fala apenas o óbvio, pena que com os ministros que ele tem como colegas, isso nunca será aplicado, porque eles sim recebem benesses de pessoas que têm processo no Supremo, essas mesmas pessoas ou empresas contratam suas esposas ou escritórios onde trabalham parentes para depois obter pareceres favoráveis, lembramos da Odebrecht, da JF, etc. Frequentam pessoas que depois deveriam julgar. Tudo aquilo que o ministro elencou, os seus colegas fazem. E como é que vai impor isso para os seus colegas, se eles acham isso legítimo? Então, boa sorte para o ministro Fachin, me parece muito mais um código escrito na água. Bom, enquanto o ministro Fachin advoga em prol de um código de conduta, Piotto, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal ignoram pedidos feitos com base na lei de acesso à informação sobre eventuais cachês recebidos em palestras, informações solicitadas pelo jornal O Globo. Por exemplo, Flávio Dino, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques não responderam aos questionamentos sobre cachês por participação em eventos. Outros ministros da Corte afirmaram que não recebem cachês ou não informaram os valores recebidos. Essa é a transparência aí do Supremo Tribunal Federal. Então, além do ministro Fachin propor, ou debater, ou fazer palestras a estudantes de direito sobre esse código de conduta, seria também, é importante que ele fale do assunto e ninguém está aqui punindo o ministro ou proibindo de falar sobre o tema. Tem coisas que merecem debate, isso merece sim o debate, em que pese o fato, como o Caute já mencionou, de ser óbvio. Mas, enfim, diante das coisas que nós estamos vivendo, o óbvio precisa ser dito. O Fachin está fazendo isso. Mas ele devia propor coisas práticas. Quantas vezes, por exemplo, o Supremo decidiu se condenação de segunda instância era para ficar preso de vez ou não? Várias vezes. Então ele podia votar novamente ao tema, sabe qual é o tema? Parentes de ministro podem advogar em casos que estão no Supremo Tribunal Federal. Coloca de novo em votação. Sim. Qual será o resultado hoje? Talvez o mesmo? Não sei. Mas coloca de novo. Reacende esse debate social, porque esse debate não é só do Supremo Tribunal Federal. Até porque, uma vez decidido aquilo, a gente viu que o negócio degringolou. Coloca isso de novo. Vamos fazer coisas na prática. Eu quis mencionar a questão da prisão pós-segunda instância, né? Porque o Supremo foi e voltou em vários momentos. Juízes mudaram de voto ali. O próprio Gilmar Mendes mudou de voto com uma frequência imensa. Ou seja, então não seria, digamos, uma inovação, uma novidade, algo nunca pensado ou feito antes. Sim, pode se colocar novamente em votação,
Os ministros colocam novamente essa votação. Vamos ver qual vai ser a manifestação, porque daí eu começo a ter, digamos, coisas práticas. É inegável que essa proximidade, essa possibilidade de parentes de ministro supremo advogarem dentro da corte, apesar daquela pequena objeção, ele só não pode ser o representante, o advogado ali, representante, mas o escritório pode atuar como se eles não conversassem durante a noite, no churrasco de domingo, na macarronada do domingo. Não, claro que conversam. É quase impossível imaginar que não conversem. E mesmo, uma troca de olhares pode dizer muita coisa também. Não precisa nem ter um gravador por perto. A questão é que não faz sentido. É uma espécie de nepotismo. Né? Não pode no serviço público, mas o parente pode atuar no processo. Coloca isso em votação, pega coisas práticas, porque eu preciso de decisões práticas. Só ficar falando desse negócio, você acha que o Gilmar Mendes vai aceitar esse código de conduta? Você acha que o Alexandre de Moraes vai aceitar esse código de conduta? Você acha que o Toffoli vai aceitar esse código de conduta? Você acha que o Dino vai aceitar esse código de conduta? Bom, então não adianta. Então coloca alguma coisa prática que a gente vê um resultado. Aí muda. Paradigmaticamente você vai ter uma mudança. Ou mesmo que seja continuidade, mas você vai saber com quem nós estamos lidando. O Supremo precisa se expor novamente a essa discussão, porque lá atrás, não, aqui não pode ter preconceito, ela não pode ser prejudicada só porque ela se casou com o ministro Supremo. Não, escuta, todo mundo tem limitações na vida. Em algum momento você vai ter alguma limitação. Achar que, mas e o privilégio que ele tem também por ser filho, ou parente, ou uma esposa, enfim, de um ministro Supremo, não conta? Coloca isso, ministro, coloca essas coisas de votação, coloca ali, põe um debate, propõe ali numa reunião. Faz sentido manter o ex-presidente Bolsonaro, apesar de todas as evidências? O Marcílio já deu aqui quais são as condições para a prisão humanitária. Um juiz continuar atuando desta forma, num caso como esse, de um preso que já está no sistema prisional, ele continua ali, o ministro Supremo, sendo carcereiro, juiz de execução penal. Quer dizer, coloca esse tipo de discussão, porque aí a gente, na prática, tem alguma resposta. Senão fica só, olha, defendo isso, defendo aquilo. Enfim, o Sérgio Mota tinha explicação, tinha um nome para essas coisas lá atrás. Piotr, que é algo prático, faz sentido, Marcelo, discutir código de ética quando você tem 2 ministros do Supremo e com os nomes envolvidos na discussão que já estariam impedidos de discutir, né? Já não vale mais nem a pena discutir esse código. É claro. Só é que, veja, é que nem... Eu vou usar uma imagem aqui daquela festa do pijama, para ser gentil aqui, tá? Festa do pijama, 3 da manhã, todo mundo passando para lá e para cá com garrafa de bebida. Aí chega o dono da casa e fala, gente, vamos falar um pouquinho mais baixo que os vizinhos estão reclamando. Dá 3 minutos, todo mundo de novo passa para lá e para cá. É isso que o Fachin quer fazer. O Fachin é essa pessoa que passa, os vizinhos estão reclamando. Gente, código de conduta, nós temos um ministro sendo potencialmente, vai aqui para só tomar cuidado, potencialmente acusado de ser dono de um resort que tinha um cassino clandestino onde crianças jogavam. Crianças jogavam. Um cassino clandestino. A gente não é pouca coisa. O ministro Moraes está sendo, enfim, acusado de ter aí uma esposa que tinha um contrato de fachada para que ele atuasse como advogado protegendo o Vorcaro. É essa a acusação que está no ar. Ou é isso que está se insinuando em algum momento ser investigado por essas CPIs todas, do Master, do INSS, com braços do INSS, ou a própria CPI do Toffoli e do Moraes que se tentou fazer. Né? A gente está diante de algo que já foi muito além da conduta. Nós estamos diante da possibilidade de que ministros do STF sejam delatados, gente. Delatados pelo Vorcaro, que é o chefe, se é que ele é mesmo o chefe, de uma organização criminosa que tinha um sicário, que sicário é sinônimo para assassino de aluguel. É isso, você vai no dicionário, sicário é isso. E o cara ganhava 24 milhões, sabe-se lá para fazer o quê? E preferiu dar fim à própria vida, se é que foi isso que aconteceu, porque até agora a gente também não tem as imagens, as tais imagens que não tinham ponto cego, até agora a gente não viu. Né? E se é isso que foi o que aconteceu, ele preferiu dar fim à própria vida do que enfrentar os bandidos que estavam já presos. E, então, não poderiam lhe oferecer perigo. Quer dizer, a gente está diante desse tipo de absurdo e o Fachin querendo fazer código de conduta. É uma piada de mau gosto. O Fachin, ele precisa entender o lugar que ele está. O Fachin já chamou a Carmen Lúcia para ser a relatora, ele fazia duplinha. Não, ele acha que ele... Veja, o Fachin, ele está no meio ali de gente braba. É gente braba, não está numa festa de velhinhos.
O Oeste Sem Filtro contextualiza e discute os fatos com clareza, independência e liberdade editorial. Um espaço para quem quer entender o Brasil real. Na bancada, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Paula Leal, Rodrigo Constantino e André Marcília. De segunda a sexta, a partir das 5h45 da tarde. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Toda terça-feira, às 8h30 da noite, Augusto Nunes conversa com atores, músicos, esportistas, políticos, médicos e outras personalidades que moldam a alma do Brasil. Um bate-papo leve e envolvente para quem gosta de ouvir boas histórias, boas ideias e conhecer com mais intimidade gente que tem o que dizer. E a Polícia Federal retirou os equipamentos e documentos ligados ao empresário Daniel Vorcaro, que estavam armazenados na sala-cofre da CPMI e do INSS. E a nossa repórter Berenice Leite está no local e acompanhou tudo de perto. Muito boa noite, Berenice, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que foi essa ação da Polícia Federal, se transcorreu tudo dentro da normalidade. Como é que foi a reação do Congresso, principalmente dos integrantes da comissão, com essa decisão do ministro Mendonça de retirar esses documentos? Berê, boa noite. Oi, Paula. Boa noite para você também, para todos da nossa audiência. Olha, foi uma ação muito discreta da Polícia Federal. Aconteceu hoje no início da tarde. Não houve nenhum tipo de divulgação. Nós, jornalistas, estávamos aqui circulando e descobrimos que os policiais federais já estavam na sala-cofre logo no início da tarde, como eu disse, recolhendo todos esses documentos que foram trazidos há cerca de 2 semanas, né? Nem isso, uns 10 dias atrás, e que a CPMI do INSS obteve informações que estavam sob sigilo do Supremo Tribunal Federal e envolvem o Banco Master Daniel Vorcaro dentro da investigação do INSS que abrange o crédito consignado. Agora, nós ficamos de plantão ali na frente da sala, né, da sala-cofre. No entanto, quando muito tempo ali se passou, tivemos a informação que os agentes da Polícia Federal já haviam saído, o que é muito comum, porque sabemos que aqui no Senado Federal, aliás, nas sedes dos 3 poderes, existem vários túneis, né, passagens secretas aqui embaixo. E foi justamente por uma passagem secreta como essa que os agentes federais saíram com essas informações sigilosas. Então, não temos a imagem dos policiais federais saindo da sala-cofre, justamente por isso, né, para você ver como foi uma verdadeira operação, né, sigilosa e discreta por parte da PF. Agora, com relação à repercussão no Congresso e do colegiado, o próprio presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ele concordou com a decisão do ministro André Mendonça e disse que está pensando justamente nessas provas para que elas não sejam anuladas futuramente, que o ministro Mendonça acerta em pedir de volta, então, esses documentos que estavam sob sigilo e que acabaram vazando, né? Não sabemos, inclusive, se foi o colegiado, alguém que faz parte da CPMI,
mas há um compromisso, quando esse sigilo é quebrado, há um compromisso por parte da CPMI de manter o sigilo, o que coincidentemente não aconteceu. Ouvi também de parlamentares criticando a Polícia Federal, que ficou por conta de fazer uma espécie de triagem para que esses documentos sigilosos que chegassem aqui à CPMI fossem apenas os conteúdos voltados ao crédito consignado. E não foi isso que aconteceu, né? Nós vimos foram mensagens de cunho íntimo, que divulgados exatamente no mesmo período em que esses documentos sigilosos chegaram aqui no Senado Federal. Então, não há nenhum tipo de reação contrária à decisão do ministro André Mendonça, com todos os parlamentares que conversei, concordando com a decisão dele de preservar o sigilo das investigações para que isso no futuro não seja usado, né? E a gente viu inclusive o ministro Gilmar Mendes se pronunciando nas redes sociais, se solidarizando, a ex-namorada do Daniel Vorcaro, e muito se falou em isso ser usado lá no futuro para tentar anular o processo, as provas, a exemplo do que já vimos na Operação Lava Jato. Então, por hora, eu estou aqui, inclusive, Paula, em frente ao plenário, porque nesse momento nós tivemos uma sessão solene que reúne, nós estamos aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Mauro Vieira, que é o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, presidente da Câmara e do Senado. Então, eu estou aqui na porta, aguardando a oportunidade para poder conversar com o presidente Davi Alcolumbre, justamente perguntar a ele quando é que teremos a sessão do Congresso, se já temos uma previsão, porque depende dele não só a prorrogação da CPMI, do INSS, como também a instalação de imediato da CPMI do Banco Master. Então, vale a pena ficar aqui esperando, viu, Paula? Ótimo, Berê. Então você fica por aí, a gente segue repercutindo essa operação sigilosa da Polícia Federal, que teve até túneis, né? Utilização de túneis para a realização da retirada desses documentos. Daqui a pouquinho você retorna conosco. Obrigada, Berê. Bom, a gente segue aqui no estúdio. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Só para a gente retomar aqui o que nos trouxe a Berenice Leite, ontem o ministro do Supremo, André Mendonça, determinou então que nenhum integrante da CPMI e do INSS tivesse mais acesso ao material armazenado na sala-cofre da comissão contendo tanto equipamentos quanto dados privados de Daniel Vorcaro. Na decisão de ontem, o ministro afirmou que a medida é necessária para preservar o sigilo de aspectos da vida privada do investigado. Com a determinação, o conteúdo reunido pela comissão ficará temporariamente inacessível até que seja feita uma análise mais detalhada dos dados pela Polícia Federal. É isso, Marcília, o que trouxe ali, né, a Berenice Leite, por conta do sigilo das informações, das investigações. Houve essa decisão do ministro André Mendonça, mandou tudo de volta para a Polícia Federal para que faça uma nova triagem e separe o que é documento pessoal, o que é mensagem pessoal de Daniel Vorcaro e o que pode interessar a CPMI do INSS. Mas, de novo, é uma corrida contra o tempo. A CPMI do INSS termina no dia 28 de março. Não sei se vai ter tempo de fazer essa triagem e voltar, né, para os integrantes da comissão realizarem ali as análises necessárias. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Ana, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência, a todos que nos ouvem. Olha só, eu entendo a decisão do André Mendonça. Entendo. Ninguém está aqui interessado mesmo em intimidade, privacidade dos outros, né? Sobretudo, segundo consta, muito material de caciques do Centrão. Acho que ninguém aqui quer ver a intimidade ou as particularidades dos caciques do Centrão. Mas é possível riscar o chão num contexto desse, num momento como esse, dizer isso é privado e íntimo e isso não é? Será que é possível a gente fazer essa diferenciação, sendo que, por exemplo, essas festas do Vorcaro, essas orgias, o suruba do Vorcaro, era utilizado, por exemplo, para achacar parlamentares? Quer dizer, a gente está ali dentro de uma festa privada entre aspas, porque o dinheiro era de fraude, então era o dinheiro do investidor, era nosso de alguma forma, mas era feito para achacar e para constranger e para chantagear parlamentares pagos com o nosso dinheiro, com o depósito da confiança do nosso voto.
Então isso é público ou isso é privado? Dá para riscar o chão e dizer? Dá para riscar o chão e dizer, por exemplo, se a festa do uísque... Eu não me importo quem toma uísque ou quem não toma uísque, mas e a festa do uísque de 24, feita entre Vorcaro, Moraes, Toffoli, era público ou era privado? E o charuto que o Moraes foi fumar no bunker do Vorcaro? É um momento íntimo. Mas não tem interesse público nisso? Será que a gente consegue, por exemplo, dizer que é privado o interesse do contrato? Uma questão meramente negocial. A esposa do Moraes tem um contrato de 129 milhões com um banco. Bom, isso é uma questão privada, mas tem interesse público porque ela é mulher do Moraes. E o valor é obsceno. Será que a gente consegue? A gente tem a notícia hoje, vamos até comentar, não é? Que nas conversas entre Vorcaro e a sua esposa, encontraram uma conta que beneficiava ela nos Estados Unidos com R$500 bilhão. Bom, pois é. O pai dele recebendo 2 bilhões, coisa que o valha. Quer dizer, a gente está recebendo essas informações justamente em decorrência das conversas privadas e íntimas do Vorcaro com os seus, porque era tudo feito em família. Ou família com GLA, né? A família italiana, né? Como a gente se referia antigamente à máfia. Então a gente tem aqui um problema que é sério. Não dá para riscar o chão e falar isso é público, isso é privado. Eu entendo a decisão do ministro Mendonça, mas isso pode impedir que chegue aos nossos olhos algo que seja de interesse público e coletivo. Até porque os nomes desses parlamentares que frequentaram essas festas do Vorcaro interessa a nós. Tem muita gente que votou nesses parlamentares e enquanto eles deviam estar trabalhando para esse eleitor, ele estava em festinha, gastando o seu suor com outra coisa, que não o trabalho. Então, assim, isso é muito complicado. Pode ser que nós estejamos diante de uma decisão mais moralista ou de cunho moralista do que efetivamente uma decisão importante para o desvendar do caso. E mais, na minha leitura, por que o STF pode ter acesso a essas mensagens, imagens da sala cofre e o Congresso não? Será que o Congresso tem um monte de moleque lá e o STF são homens muito maduros? Por que essa diferenciação de que um poder pode ter acesso e o outro não? Então, eu acho que o Congresso deveria, sim, surgir contra isso e reivindicar, até porque ele é o poder mais legítimo de todos, porque fala em nosso nome, são parlamentares eleitos por nós, acho que deveria sim reivindicar o acesso a essas mensagens. Dizem, inclusive, que alguns desses ou um ou outro parlamentar dessa comissão, esse é o bastidor, chegou a gravar a gravação. Portanto, talvez a gente tenha aí imagens piratas. Seja como for, o interessante não é, repito, a intimidade dos parlamentares, mas sim o que eles fizeram com essa intimidade. O que eles fizeram com essa intimidade, se violou o nosso interesse ou dinheiro público, é sim de interesse da coletividade e deve sim ser revelado. Vamos só acompanhar o que disse o senador Carlos Viana, ele que é o presidente da CPMI e do INSS. Ele concedeu coletiva de imprensa no início da tarde de hoje e comentou a decisão do ministro André Mendonça. Eu vou com muita calma analisar tudo isso, recorrer, pretendo conversar novamente com o ministro André Mendonça, numa conversa institucional, republicana, sobre esse assunto, o mais brevemente possível, para que a gente tenha o material. Mas eu entendo que tanto o ministro quanto a Polícia Federal, o núcleo que está investigando, que é um núcleo separado, inclusive, da Polícia Federal, temos a mesma responsabilidade, que é investigar e dar respostas ao país. Carlos Viana também declarou que a CPMI do INSS resguarda dados de caráter íntimo e não divulga conteúdos sensíveis. As informações de foro íntimo do senhor Vorcaro, com quem quer que seja, não interessam à investigação. Isso somente prejudica o nosso trabalho. O que interessa a nós é o relacionamento dele com entes da República, com o sistema financeiro e o esclarecimento de onde foi parar o dinheiro roubado dos brasileiros. Dalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. A gente trouxe aí algumas declarações do presidente do Senado, Carlos Viana, e como trouxe o Marcília, a dificuldade entre separar o que é público, o que é privado, que agora será feito pela Polícia Federal, que tem ali todos os documentos. A questão é, dá para confiar na Polícia Federal? A gente lembra do episódio do uísque em Londres, quem estava na mesa junto com Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, entre outras autoridades, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, embora o ministro André Mendonça tenha dado
dando autonomia para os agentes da Polícia Federal se debruçarem sobre esse caso do escândalo do Master. Mas isso também tem que ser pesado aí nesse momento. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marcília. Ana, querida, que bom tê-la conosco aqui no estúdio. Eu vou rapidamente, Marcília já foi a vários pontos, mas vou pegar só os que chamam a atenção do que ouvimos aí o Carlos Viana. E, Paula, você perguntou sobre, por exemplo, a Polícia Federal. O Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal passa, a corporação permanece. Este grupo que está blindado por decisão do ministro Mendonça, talvez tenha plena noção disso. Tomando pelo fato de que vão fazer realmente esse trabalho de separar essas coisas todas, a minha preocupação é o tempo, como você mencionou, Paulo, se é que vai dar tempo. Porque também é preciso saber se o Supremo vai entender rapidamente que a CPMI merece ter um prazo a mais para continuar a investigação. Agora, o Marcília falou em riscar o chão. Eu acho que se riscar o chão e de pegar qualquer declaração do Vorcaro com a namorada ou esposa, enfim, em que tem ali meu bem daqui, meu bem dali, ou qualquer coisa que eles tenham ido um pouco mais além, do ponto de vista meramente íntimo, ou seja, da relação do casal, e colocar uma tarja nisso, está tudo bem. Porque a qualquer outra coisa já não é intimidade do Vorcaro. A festa, as coisas que aconteceram lá em Trancoso, a reunião em Londres do uísque, nada disso é intimidade do investigado. A intimidade dele, intimidade eu estou falando no sentido clássico da expressão, né? Intimidade do casal, tudo bem, isso não interessa. Agora, se no momento da intimidade tiver qualquer citação específica a uma reunião com o ministro do Supremo, a uma declaração que ele pretendia fazer, alguma coisa que... Bom, aí deixa de ser, a intimidade vai para o buraco nessa hora, porque o interesse público prevalece. Com relação especificamente à CPMI, e eu acho que aí há um problema na leitura do ministro André Mendonça, eu entendo também o cuidado dele. A gente viveu diante de tantas arbitrariedades por parte do ministro Alexandre de Moraes, que a gente até estranha quando o ministro do Supremo está preocupado em preservar tudo que a lei garante às pessoas na Constituição. Mas o Congresso tem prerrogativas de investigação. O Congresso tem exatamente o mesmo poder da Justiça nesse aspecto. Aliás, o Congresso é o fiscal dos poderes, ele é o representante do povo. Daí que retirar do Congresso, como se o Congresso fosse uma ameaça às investigações, no caso especificamente uma comissão parlamentar de inquérito, nesse caso mista, aí de novo nós temos um conflito entre os poderes que a Constituição deixou claro. CPIs têm prerrogativa de investigação. Para mim isso está muito claro. Como o ministro agora vai lidar diante da reclamação do Carlos Viana, que ele vai pessoalmente, já anunciou, vai pessoalmente falar com o ministro, bom, possivelmente teremos talvez uma reversão, uma conversa nova, que podem surgir fatos novos. Agora, a CPI tem prerrogativa, sempre teve. Senão daqui a pouco se esvazia a CPI, aí deixa de ser um instrumento de investigação que foi extremamente importante para a história recente do país. A começar da CPI dos Correios, que veio o mensalão e tudo mais que a gente viu. Eu ia fazer uma surpresa, mas o Piotr já deu a pista, que hoje quem está aqui na bancada de Oeste Sem Filtro, ao meu lado, Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Eu sei que você veio buscar o troféu, daqui a pouco a gente vai mostrar esse troféu que ganhamos na sexta-feira. Falei, a Ana vai buscar o troféu em loco, está aqui, então seja bem-vinda, vai passar a semana conosco, Ana. E a gente já, claro, abre trazendo essas informações sobre a Polícia Federal, retirando a documentação. A gente acompanhou ali o senador Carlos Viana, disse que vai conversar, vai conversar com o ministro André Mendonça. A gente não sabe se o recorrer é pedir para reconsiderar a decisão, se é para pedir para voltar os documentos o mais rápido possível, porque afinal de contas a CPMI tem data para acabar, né, Ana? Então a gente precisa acompanhar o que vai ser essa conversa entre o presidente da comissão e o ministro Mendonça. O Brasil de olho no relógio, né? Boa noite, Paula, professor Marcília, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Eu acho que tem um ponto, né, que o Marcília fala exatamente, a gente entende, né, a preocupação do Gilmar Mendes com a ex de Vorcaro, mas 520 milhões foram transferidos para a ex do Vorcaro, 520 milhões, R$500 bilhão. Então, até onde essa fronteira ela é ultrapassável ou não? Uma outra questão também que eu queria trazer aqui para o nosso debate é sobre uma declaração que Carlos Viana
deu essa semana numa entrevista e que aí eu acho que é uma preocupação que a gente nunca vai saber qual é a verdade, que ele disse que eles tiveram que criar um núcleo separado da Polícia Federal para trabalhar nas investigações, porque um delegado afirmou que recebeu orientações, né, de superiores para não colaborar. Então, isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo, e aí o que questiona agora, todos nós questionamos, é em relação a documentos, investigações, o interesse da nação. Qual Polícia Federal que estará investigando e conduzindo tudo que o Brasil quer saber, né? Porque hoje eu acho que fica claro que existem duas corporações dentro da Polícia Federal, uma que protege o sistema, que protege a corrupção, que aceita ordens inconstitucionais de não investigar, de não colaborar, e a outra que tem que entrar por um túnel escondido para retirar um material que é de interesse, sim, de todo o Brasil. Então, infelizmente, hoje aquela Polícia Federal, outrora grande Polícia Federal, que era unanimidade no Brasil da Lava Jato, hoje a gente não sabe se é aquela Polícia Federal ou se é a banda podre da Polícia Federal, e isso é muito ruim. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, deixa eu só acrescentar uma informação, porque a decisão de ontem segue na mesma linha da ordem do ministro André Mendonça, que instaurou um inquérito policial para investigar o vazamento de dados de mensagens do celular de Daniel Vorcaro com a ex-namorada Marta Graeff. Na decisão de 6 de março, o ministro afirmou que o compartilhamento da quebra de sigilo não permite a divulgação das informações por integrantes da comissão. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, Ana, querida, bem-vinda, Piotr, Marcília. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que, como lembraram o Marcília, o Piotr, é muito difícil você traçar essa linha divisória. Muito difícil. Você, por exemplo, para quem viu o filme, você não pode tratar como um casal, né, o Bonnie and Clyde, né? Não dá para tratar, não é um negócio normal. A Marta Graeff era mais do que a namorada dele. Ela era depositária de confissões importantes nos recados que ele mandava, e ela também serviu como cofre. Ele guardou dinheiro com ela. Então, um dos recados que ele manda para Marta Graeff, por exemplo, diz assim, ele conta quem estava em companhia dele, em determinado lugar, ministros do Supremo, figurões aí da República, e termina assim, toda essa turma lá e ouvindo Euzinho falando. Isso aí é um recado para a namorada, então não pode figurar como prova, ou é uma prova mais uma veemente de que ela era depositária de confissões que precisam ser reveladas. Ela era cúmplice. Ela não era namorada só. Ela era namorada e, além disso, cúmplice. Essas conversas com a namorada têm que ser divulgadas. Ele não pode alegar, por exemplo, que ele conversava, era uma coisa familiar, o que ele dizia para o cunhado, que está metido até o pescoço nessa trama, que foi quem negociou com o ministro Toffoli a compra do Tayayá, lá da parte dele do Tayayá. É o cunhado. O cunhado dele era o segundo do bando. E aí? As mensagens que eles trocaram são coisa de família? O pai, não dá para traçar essa linha. Quando você tem familiares envolvidos com uma quadrilha chefiada por um parente, você tem uma família criminosa. Esse casal, essa Marta, né, ela ou é cúmplice, ou é comparsa, ou ela vai revelar isso aí e confessar que sabia de coisas que são crimes. Então, tudo isso tem que ser investigado. Se a gente começar com essa conversa, não pode passar determinado limite. Então, claro que há limites para tudo, mas aqui, evidentemente, você precisa investigar
o que falaram, sobretudo ele e a namorada. E daqui a pouco vem o seguinte, vai aparecer alguma coisa sobre suruba. A vida sexual é uma coisa muito íntima. E aí? Não vai se falar nisso? Claro que se vai. Até porque ela fazia muitas perguntas, né, para ele. Ele falava, fui encontrar o Alexandre. Exatamente. E ela falava, quem? Ela dava um Moraes. suporte moral Aí, muito e grande o que ele pra disse? E aí o Vorcaro respondia. Ela, no mínimo, a melhor das hipóteses, é testemunha de crime. Isso. Tem que contar. Agora, Marcília, a gente tocou nesse ponto que o ministro Mendonça, inclusive, mandou abrir um inquérito para investigar a origem desses vazamentos, dessas mensagens. Teria sido precipitada a decisão do ministro Mendonça, já que esses documentos, esses equipamentos, a Polícia Federal teve acesso, o Supremo teve acesso e a CPMI, no caso, isso ali estava numa sala cofre. Aliás, a gente lembra que essas eram informações que estavam lacradas ainda na sala do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ainda no ano passado, por decisão do ministro Dias Toffoli. Quem mandou liberar foi o ministro Mendonça. Eu acho que o ministro Mendonça, a gente até já comentou em algum momento isso aqui, o gesto dele é o de botar ordem na casa, né? Então ele vê um desarranjo, ele quer arrumar. Eu continuo confiando no Não, com certeza, com certeza. Só que às vezes você peca até pelo excesso. Exatamente. Não é? E faz parte. A gente está num desarranjo tão grande mesmo no Supremo. Surgiu um bastidor que teria sido por pressão interna do Supremo essa decisão. Aí já não é tão bom, né? Então, assim, se o ministro Mendonça está cedendo a alguma pressão interna do Supremo, aí já não é tão bom. Mas se ele está com autonomia, eu acredito que ele, veja, enfim, a gente precisa entender também que é difícil você não sofrer pressão se você está dentro do Supremo e tem 11, 10 ao seu lado, enfim, você está com o caso da República. Vai acontecer. E às vezes... não leram esse material, todo mundo leu. É possível. Todo mundo. Imagina, eles vão ler o quê? Gibi? Um material desse à disposição, tem todos os deputados que já leram. Esse material é para assistir, Augusto. Para assistir? Então passaram mais tempo do que em cinema na infância vendo faroeste em matinê. Claro, é muito mais interessante. Bom, nós estamos no Brasil, gente. Como é que pode? O pessoal é curioso por natureza. Quem não sabe o quê? Ali já viram. Olha, eu acho que o limite, com todo o respeito ao que pensa o ministro Mendonça, e eu espero que seja só isso, o limite é, ela mandou uma foto para ele. Estou imaginando aqui, estou supondo, era um casal. Em algum momento, ontem à noite foi muito bom, essa foto eu não preciso. Ele manda uma foto para ela, olha, qualquer outra coisa não é vida privada. Ué, ela está conversando com ele, ou ele conversando com ela, mandando um recado do que teve com reunião com o ministro? Não é. Se ele incluir alguma coisa a mais, você pode até pôr mas ontem... Tudo bem. Esse tipo de coisa, de conversinha de casal, aí tudo bem, é vida privada. Não me interessa. Agora, se isso por um acaso tiver uma vírgula com relação ao encontro dele, deixa de ser, e aí ele correu o risco de colocar uma conversa privada com interesse público numa investigação como essa. Para mim, o limite é só este. Vou mostrar ali, sabe? Divulgaram fotos. Agora, esse tipo de filtro é feito na unha. Quer dizer, os peritos precisam fazer a leitura de tudo isso e aí, conforme for colocar a tarde... que você falou, Paula. Teríamos tempo para isso? Quer dizer, então, zero tempo agora, para tudo até a Polícia Federal devolver. Porque senão não vai dar tempo. E o problema é o seguinte, né? Bom, primeiro que tem esse detalhe. Então, por exemplo, uma das conversas entre o Vorcaro e a tal da Marta, ela estava de pijama, não é isso? E ele falando, olha, poxa, o ministro Moraes está aí, eu de pijama. Essa parte você pula. Então, como é que faz? Essa parte interessa ou não interessa? O pijama dela é suficiente para ser privado ou o Moraes está vendo a Marta de pijama é suficiente para ser público? Onde que coloca-se o limite? Claro. Esse é um ponto. E outro ponto é que se esse limite for colocado no lugar errado, nós temos um editor de provas que vai ser quem? Quem é essa pessoa, esse sábio, que vai dizer o que interessa ou não interessa para o caso? Esse é um problema sério depois para continuar... Como pergunta o pessoal do chat aqui, peleleca pode? Está dentro ou está fora? Exatamente. Bom, a gente fala de uma operação da Polícia Federal que prendeu hoje Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente de associações de aposentados, numa nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga cobranças não autorizadas em benefícios do INSS.
Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão no Ceará e no Distrito Federal. A Justiça investiga crimes como fraude em sistemas públicos, organização criminosa e desvio de dinheiro de aposentados. A deputada Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, também foi alvo da operação e passou a usar tornozeleira eletrônica. Investigações indicam que ela teria recebido valores de uma empresa ligada ao esquema e utilizado dinheiro para comprar um apartamento de mais de 4 milhões de reais, um carro de luxo também acima de 400 mil reais. Documentos mostram que o imóvel está em nome da empresa, mas há registros de pagamentos e serviços relacionados diretamente à deputada. A decisão do Supremo também indica que Alessandro Stefanuto, então presidente do INSS, teria recebido cerca de 4 milhões de reais entre o ano passado e este ano, com repasses vindos de contas ligadas a Cecília Mota. E o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, no entanto, diz que o valor ainda é incerto. O valor recebido pelo procurador e por outros que trabalham com ele ainda não está totalmente definido, porque nós sabemos que há um lapso de tempo de pelo menos 12 a 15 anos de atuação no INSS, exatamente nos setores ligados a consignados e descontos. O valor final não surpreenderá se for maior do que esse, do que foi colocado pelas investigações. Bom, outros nomes do INSS também são citados, como André Paulo Félix Fidelis e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que teriam atuado para liberar benefícios e facilitar descontos. As investigações indicam um esquema organizado com divisão de tarefas e prejuízos de centenas de milhões de reais. E Carlos Viana também comentou a nova fase da operação sem desconto realizada hoje. A operação de hoje da Polícia Federal está seguindo exatamente os mesmos passos que a CPMI vem dando em paralelo. Uma das pessoas atingidas hoje pelo mandado de busca e apreensão é uma pessoa que já veio fazer depoimento, de prisão. Já teve depoimento na CPMI. Outro não foi encontrado, estava em local incerto e não sabido. E a ex-deputada foi citada várias vezes, inclusive pelo relator, nas investigações. Portanto, eu quero dar os parabéns, mais uma vez, ao ministro André Mendonça e à Polícia Federal, porque nós estamos passo a passo trazendo mais pessoas para o centro da investigação que estiveram presentes nesse escândalo. Só para que vocês tenham ideia, já são 14 os presos ligados ao escândalo do INSS e outras prisões virão. Bom, Piotr, mais uma fase da operação sem desconto da Polícia Federal, agora envolvendo uma ex-presidente de uma associação de aposentados. E o que chama a atenção é essa deputada do Ceará, a deputada Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, que agora, por decisão do ministro André Mendonça, passa a utilizar tornozeleira eletrônica. Optou não pela prisão, mas sim pelo uso do monitoramento eletrônico. Com relação a esta investigação, em que, por exemplo, uma deputada é acusada aqui de ter recebido 4 milhões, os valores ainda não são, digamos, um assunto fechado, mas que teria comprado um apartamento de 4 milhões, mais carro de 400 mil, o próprio Stefanuto, que presidiu o INSS na gestão Lula, voltou a ser citado e tudo mais. É com relação a esta investigação que os deputados e senadores do PT votam contra todas as convocações de pessoas que precisam explicar como que se roubou tanto aposentado nesse país, sobretudo em 2023, 2024, na gestão Lula, quando disparou aquele gráfico, de descontos nas contas dos aposentados, muitos dos quais não têm sequer acesso à internet e recebiam uma ligação telefônica. Foi roubo de aposentados. O PT trabalha contra essa investigação. É bom que o eleitor se lembre disso. Temos uma eleição em outubro. Nós estamos falando de roubo de aposentados. A gente não pode... Quando a gente fala assim, a CPI do INSS... Não, a CPI do INSS é o nome técnico. Nós estamos falando de roubo de aposentados. Você imagina que parlamentares votarem contra investigações ou tentarem blindar pessoas como o Lulinha, que até há pouco foi blindado pela CPMI. Essas pessoas não querem investigar quem estava roubando aposentado. Sobretudo parlamentares ligados ao governo, o PT. Isso é preciso ser dito e lembrado a todo momento. Temos uma eleição em outubro.
Enquanto isso, felizmente, em boa parte dos casos, a oposição consegue uma maioria e avança nessas investigações. Interessante essa frase do senador Carlos Viana, que ele diz: há um paralelo das investigações tanto da CPMI quanto da Polícia Federal dentro desse inquérito aberto no gabinete que está agora sob comando do ministro André Mendonça. Veja que há um avanço nisso, em que pese o fato de que na CPMI, porque você depende de aprovação e votação a toda hora, parlamentares ligados à esquerda, ligados ao governo, tentam blindar. Blindaram o irmão do Lula lá atrás, blindaram o Lulinha agora, blindaram novamente, tentaram blindar, inclusive com uma decisão de outro ministro supremo que não tem nada a ver com o caso, mas em relação, por exemplo, à amiga do Lulinha, né? Me foge o nome. Roberta Luxinger. Luxinger e tudo mais. Nós estamos falando de gente que estava roubando aposentado. Esses parlamentares estão querendo blindar essas pessoas. Felizmente está tendo avanços, mas é bom lembrar este fato em especial. Vou só lembrar aqui o que nós citamos aqui. Veja só, foram 19 mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro André Mendonça, que a Polícia Federal fez. A deputada Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, passou a usar a tornozeleira eletrônica. E mais, obviamente, o Stefanuto e outras pessoas. Nós estamos falando de roubo de aposentado. É nojento. Desculpa a expressão e talvez um pouco mais grave no termo que eu estou usando. É asqueroso você roubar aposentado. É um sujeito que trabalhou uma vida inteira. E normalmente são pessoas, boa parte daqueles sindicatos eram sindicatos rurais. Para quem não conhece o Brasil profundo, o Brasil do interior, essas pessoas têm baixa instrução. Imagina só, recebe um telefonema com uma promessa qualquer. Estavam roubando destas pessoas. O governo, abre aspas, dos trabalhadores, explodiu, na verdade, durante o primeiro ano e o segundo ano do governo Lula, o número de contribuições, né, e descontos na folha de pagamento dessas pessoas. É isso que a CPMI está querendo fazer avançar e isso que a gente vê boa parte das votações ali, com os parlamentares ligados ao governo, ligados ao PT, tentando bloquear. Diga, Augusto. Isso aí devia figurar entre crimes hediondos, né? Roubaram aposentados. Tem o irmão do Lula envolvido, tem o filho do Lula envolvido nisso. Fora os companheiros, outros aí que estão espalhados por todos os sindicatos e todo o Brasil. Eu acho o seguinte, eu como um dos piores alunos da Faculdade Nacional de Direito, que não se formou, né? Esse é o meu caso, eu não entendo essa figura jurídica que permite a concessão de habeas corpus, porque o cara vai e não declara nada, porque não pode, ele tem o direito de evitar a produção de provas contra ele, não é isso? Pois bem, no dia em que eu disser que eu quero esse habeas corpus, que eu não quero produzir provas contra mim, eu já estou dizendo que eu sou culpado. Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir.
0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí, você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios, essenciais, o complemento perfeito para sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já, 0800 025 2023. O advogado Marco Aurélio de Carvalho informou que Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, viajou para Portugal em 2024 na companhia de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS investigado por fraudes no INSS. A defesa negou qualquer irregularidade na viagem. A defesa também confirmou que pela primeira vez que houve essa relação entre o Lulinha e o investigado, que está preso desde setembro do ano passado. Ao mesmo tempo, informou que não houve participação em fraudes, nem conhecimento das irregularidades e que não foram recebidos valores de origem ilícita. A viagem foi realizada em novembro de 2024, a convite do careca do INSS para visita a uma fábrica de produtos de cannabis medicinal. Piotr, a novidade dessa história, porque a gente já está falando há um tempo, né, da relação entre o careca do INSS, que está preso desde setembro do ano passado, a gente não pode se esquecer disso, e do Lulinha. Mas é a primeira vez, então, que os advogados do filho do Lula vêm a público para confirmar, sim, que havia essa relação, que houve essa viagem a Portugal e que eles foram visitar aí uma fábrica de cannabis medicinal. Apenas isso. 2 pontos rápidos aí. Por que os advogados demoraram tanto em assumir tal coisa? Eu confesso que acho que o cliente deve ter falado, sim, viajei. É uma pergunta óbvia que o advogado faz. Você viajou ou você não viajou? Para eu saber o que eu posso montar na sua defesa. Não imagino que o Lulinha tenha ocultado isso. Supondo que ele não tenha ocultado isso dos advogados, por que só agora? O que aconteceu de novo desde então? As investigações avançaram. Daí a importância do que a gente está vendo da CPMI, do INSS, que apura um roubo a aposentados. Para o advogado vir agora já é uma concessão. Opa, sim, viajou, mas não teve nada de legal. Daqui a pouco, sim, teve uma proposta. Essas coisas avançam assim. Agora, esse negócio de cannabis, você lembra na época da pandemia? Era também um negócio de cannabis, né? E aí era moda. Quem disse que não sabia inglês, não entendeu o que era cannabis, não sei do que. Poxa, como esse negócio de maconha medicinal está servindo para dar desculpa, né? Incrível. 48 milhões. Exatamente. Na pandemia. Na época da pandemia, dinheiro desviado. Lá. Nunca se apurou isso, hein? Com exatidão e para saber quem desviou e por que desviou. Essa é outra coisa que o Brasil tem encontro marcado para entender o que aconteceu. O consórcio do Nordeste, do qual participava a prefeitura de Araraquara. Sim. Que era do Edinho, hoje presidente do PT. Inacreditável como a Araraquara estava no consórcio do Nordeste. Mas era um consórcio ali que foi talvez o grupo político ali mais organizado contra o governo Bolsonaro na época da pandemia, que deu, digamos, suporte para as decisões do Supremo, que tirou do presidente da República e dos órgãos federais o combate e o controle da pandemia, dando aos governadores de estado. Aí os prefeitos não podiam, que viviam com... As pessoas não vivem nos estados e no país, as pessoas vivem na cidade. Mas o Supremo, naquela época, entendeu que não, o prefeito não podia ter opinião. E é quem vive do lado das pessoas. Mas só para voltar a essa história da cannabis. Agora, chama atenção, né? A defesa do Lulinha. Não, sim, viajou. A convite do careca do INSS. Sim, mas não teve nada de legal. Vamos fazer o seguinte, vou deixar a investigação avançar um pouco mais, ver como é que é a defesa. Ou a defesa pode se antecipar, pode celebrar um acordo de delação premiada, pode dizer, olha, temos mais coisas a dizer. É bom, né? É bom quando a investigação avança, até as defesas começam a ficar mais bem informadas sobre o paradeiro e os comportamentos dos seus clientes. Diga, Augusto. Primeiro eles negaram. Sim. Lulinha negou a viagem. Negou que conhecia o careca do INSS. Eu sempre me espanto primeiro com os álibis mambembes, que eu vou falar daqui a pouco, segundo com esse tipo de apelido. É que nem quando você vai para o morro e o jeito do morro é conhecido como assim, Paulo Maluco. Você ser conhecido como maluco num lugar que está cheio de maluco, você precisa ser muito doido mesmo.
Então, o careca do INSS, para se destacar como careca, ele não é o único nessa multidão de ladrões. Tem vários carecas. Mas ele era só falar, o careca do INSS, você já sabia quem era. Tinha carros na garagem, mas é inocente. Todo mundo conhecia, mas ele é inocente. Só pelo trabalho de benemerência que ele fazia é que ele ganhou o apelido. Segunda coisa que me espanta é essa, a incompetência em montar um álibi. Primeiro vocês dizem, não conheço o cara. Aí viajaram juntos. Viajaram juntos para quê? Para testar qual é o melhor leitão à bairrada lá de Portugal? Para ver as urnas gigantes lá de Nazaré? O que eles foram fazer lá? Mexer com maconha medicinal. Vai vendo as bobagens que eles juntam. E foram passear. Né? E depois, qual foi o desfecho da viagem? E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.